Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo aqui com a médica endocrinologista, doutora Penélope Tabatinga. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, fico feliz com o convite. Doutora Penélope, a gente tem visto, né, a utilização dessas canetinhas, aspas, mágicas, né, que tem levado ao emagrecimento de muitas pessoas e muitas pessoas também utilizando sem a questão do receituário médico. Algumas já tem até um nome, né, muito famoso, o Ozempic, tem sido utilizado aí por muita gente. Traz um pouquinho o cenário, o que são essas canetinhas na prática, como elas devem ser utilizadas. Traça um pouquinho para a gente esse cenário atualmente. Então, essas famosas canetinhas nada mais são do que medicamentos que são conhecidos como agonistas de um hormônio intestinal que é o GLP-1. Esse hormônio é o hormônio da saciedade. Então, quando você aplica essa medicação, opta por utilizar uma medicação dessa, geralmente os pacientes vão ficar mais saciados e vão acabar conseguindo comer menos, né? Alguns até nem conseguem comer se a dose estiver muito alta da medicação, tá? Então, são medicamentos que realmente precisam passar por uma avaliação criteriosa do médico, né? Exige acompanhamento médico, porque a gente precisa fazer todo um protocolo de acompanhamento, precisa avaliar exames, precisa avaliar o padrão alimentar do paciente, para a gente garantir um tratamento com segurança. Mas, doutora, a cabeça de Ozempic, ela é real? Então, já inventaram de tudo, né? Já teve o bumbum de Ozempic, aí a face de Ozempic, cabeça de Ozempic, tá vindo outra por aí, que já é os bebês do Ozempic, né? Uma nova trend aí, né? Mas em relação à cabeça, o que acontece? Quando um paciente começa a usar a medicação, muitas vezes é um paciente que está acima do peso e tem aquela cintura, né? Aquela circunferência abdominal aumentada. Então, a gente fala que chama a atenção. Quando o paciente começa a perder circunferência abdominal, que é ótimo do ponto de vista de risco cardiovascular para ele, porque ele melhora a saúde muito, né? Ele começa a diminuir a cintura, então, proporcionalmente, a cabeça fica um pouco maior. Mas esse cara aí que está com a cabeça de Ozempic, sem dúvida, é um cara que está com risco cardiovascular e com a saúde muito melhor do que muita gente que está com a circunferência abdominal aumentada. Então, tá tudo bem ter a cabeça de Ozempic, né, Natália? De uma certa forma, isso quer dizer que você adquiriu mais saúde, provavelmente. Ô, doutora, a questão do Ozempic, o que é que tem a substância de fato? Ela é uma resistência insulínica, tal? Ela tem uma contraindicação? Existe também por trás disso um modismo de um emagrecimento, a promessa de um emagrecimento fácil? Desmistifica um pouquinho essas questões para os nossos ouvintes. Então, né, eu acho que é um misto de tudo, porque essa medicação, de fato, ela é muito revolucionária. Então, a gente, de fato, como endocrinologista, a gente precisa tirar o chapéu para ela, porque ela conseguiu coisas que há muito tempo a gente, na prática, não conseguia, né? O processo de emagrecimento é um processo extremamente complexo. Só é fácil para quem nunca tentou. Para quem já tentou emagrecer, sabe que é difícil, né? Então, quando a gente começa a emagrecer, o corpo ele lança mão de inúmeros mecanismos para atrapalhar o processo de emagrecimento. Um deles é o aumento da fome, ele reduz também a nossa taxa metabólica basal, então isso vai fazer com que o nosso corpo queime menos calorias. Enfim, esses são apenas dois dos inúmeros mecanismos que acontecem. Aí, o que a medicação faz? Se você emagrece, o corpo começa a aumentar o teu apetite para parar o processo de emagrecimento. Aí você vai lá e dá a medicação. A medicação, de fato, controla seu apetite, controla a saciedade. Como eu falei, ela simula a ação de um hormônio, que é um hormônio da saciedade, que é o hormônio GLP-1. E aí ela simula essa ação. Então, de fato, os pacientes conseguem comer menos. E aí começam a emagrecer. Quando emagrece, melhora a autoestima. E aí, quando melhora a autoestima, você puxa outras coisas benéficas, né? Você melhora as relações interpessoais, você melhora no trabalho, você melhora a qualidade de vida, você adquire mais saúde, reduz o risco de diabetes, de colesterol, de doenças cardiovasculares. Então, isso gera esse frisson que a medicação traz, né? Tantos benefícios do ponto de vista de saúde, como também a questão estética acaba entrando no meio. A gente só tem que tomar cuidado para evitar, né, como médico, o uso apenas pela estética. Você tem que ter critérios para usar a medicação. Doutora, quando a senhora fala de ser um medicamento, né, um tratamento revolucionário, vem aí com essa nova visão, seria uma alternativa, por exemplo, às cirurgias de redução de estômago, essas cirurgias bariátricas, tem um substitui o outro, por exemplo, e uma outra questão é que você vem trazendo muito isso, né, de
os cuidados, se for uma busca apenas por estética, tem alguma contraindicação para o uso? Quais são as indicações, então, a partir do peso, como é que vocês fazem essa avaliação? E sempre lembrando a importância de estar tendo um acompanhamento médico para isso, né, doutora? E isso eu acho que é a base, é fundamental. Tá? Quando a gente fala em relação à cirurgia, a gente precisa entender que 1/3 da população mundial hoje em dia está obesa. Né? Temos milhões de pessoas obesas e isso vem piorando ao longo dos anos. A projeção para isso, as projeções são alarmantes. Então, a gente precisa somar esforços. Então, a medicação ela não briga com a cirurgia, pelo contrário, elas são muito aliadas. Eu trabalho com pacientes que fazem cirurgias também, e às vezes a gente usa a medicação no pré-operatório, por exemplo. Às vezes eu uso no pós-operatório também. Então, são grandes aliados. O que existe é que vai chegar no Brasil uma medicação que até já foi aprovada, que é o tirzepatida, que é uma nova medicação, né, que é conhecida como Mounjaro, né, o Zepbound também. E essa medicação, ela conseguiu, em alguns estudos, mostrar perdas de peso semelhantes à cirurgia bariátrica. Mas nunca vai substituir a bariátrica, porque existem pacientes com superobesidade, por exemplo, ou pacientes que têm resistência à medicação que precisam ir para a cirurgia. Então, a gente precisa somar esforços. Tratar a população obesa é trazer mais qualidade de vida, longevidade, saúde, e a gente precisa de cada vez mais armas, porque, de fato, as projeções são alarmantes. Em relação à escolha do medicamento, eu, particularmente, tenho seguido uma tendência mundial, que é fazer um tratamento baseado no que a gente chama de fenótipo do paciente, né? Que é nada mais do que entender todo o contexto de vida dele, problemas de saúde, enfim, uma série de parâmetros também relacionados com o ponto de vista alimentar, né? Porque tem um paciente, por exemplo, que tem o comer mais emocional. Não sei se você já ouviu falar, né? Que é aquele paciente que come ansiedade, que come as emoções, né? Que busca na comida o prazer. Para esse tipo de paciente, a medicação, ela pode não funcionar tão bem. Porque você dá uma medicação que diminui um pouco ali tua fome, mas você continua buscando por prazer. Então, é por isso que algumas pessoas falham em uso de Ozempic, né? Ele não funciona para todo mundo, como eu falei. É preciso ter critérios para usar a medicação e a gente precisa selecionar bem o paciente quando a gente vai fazer a introdução do remédio. Doutora, falamos bastante sobre os benefícios da utilização do medicamento da Ozempic, mas e os efeitos colaterais negativos? Eles existem? Quais são? São poucos? Dá para conviver no dia a dia? Conta um pouquinho para gente. Então, todo o tratamento, quando a gente vai fazer um tratamento ainda complexo como esse, que é tratar o peso, né, que eu falei que o corpo tem inúmeros mecanismos para atrapalhar o processo de emagrecimento, ele vai te trazer algum efeito colateral, é muito provável, tá? A maioria dos pacientes acabam sentindo algo. Os mais comuns são náuseas, vômitos, constipação, alguns têm diarreia, às vezes pode dar até um pouquinho de dor abdominal. Mas é importante a gente entender que efeito colateral é diferente, por exemplo, de complicação. Porque às vezes a gente fala assim, vai ter esse efeito colateral e o paciente acha que ele vai estar em risco a saúde dele, e não é. Na verdade, a grande maioria dos efeitos colaterais, eles são efeitos de adaptação. Mas daí a importância de você ter um acompanhamento médico, porque o médico vai te orientando, vai dizendo, olha, vamos fazer esse exame para a gente checar o que está acontecendo, vamos tentar fazer um ajuste. A grande maioria dos efeitos colaterais, eles melhoram depois de um tempo, só que as pessoas às vezes ficam com medo, claro, porque muitos usam sem indicação médica, né? Então, de fato, você está sem indicação, você sentiu algum problema, você já dá um passinho para trás, assusta, e aí acaba muitas vezes abandonando a medicação, e esse talvez seja o motivo da má fama que o remédio às vezes tem também, né? Porque tem muita gente que fala bem, mas tem muita gente na internet que está aí criticando e falando mal. Então, antes de você criticar, o ideal é você entender que todo remédio, a diferença de remédio e de droga é a dose, é a forma como ele é feito, é como ele vai ser acompanhado. O mesmo remédio pode trazer benefícios incríveis para a sua vida e também pode te trazer algum mal-estar também. Se bem acompanhado, o médico vai saber orientar e conduzir tudo isso. Doutora Penélope, a questão do uso do Ozempic, ela tem alguma restrição temporal? Por exemplo, a pessoa utiliza 2 meses, 3, 4, 5, 6, existe essa questão temporal ou não? Você pode fazer um tratamento mais prolongado, durante 1 ano, 2, como é que funciona na prática? Ou seja, não, eu atingi o peso ideal, tal, cheguei no meu IMC ideal, vou parar aqui, a questão do uso do Ozempic, como é que funciona isso na prática? Essa é uma grande ilusão que a gente tem, né? Então, a gente, de novo, tem que separar.
Quando a gente está falando de pacientes com obesidade, são pacientes que já têm muitas desregulações metabólicas. Então, as pessoas têm essa ideia. Eu vou usar quando eu chegar no peso que eu quero, eu paro o remédio. E aí, já viu, vai dar BO. Efeito rebote. Pode dar um efeito rebote, mas por quê? Muitas vezes esse tratamento não foi bem feito, não foi bem acompanhado. Porque o médico que trabalha com obesidade e sobrepeso, ele sabe que não pode fazer a suspensão da medicação de forma abrupta. Você tem que gerar um processo de adaptação, você tem que estimular o paciente a fazer exercícios para fazer algumas compensações, fazer o corpo gastar mais calorias, porque, de fato, é um processo muito complexo o emagrecimento. Doutora Penélope, é aquela coisa vulgarmente chamada de desmamando. Você vai desmamando Exato, esse é o paciente. Ideal, mas assim, nem sempre a gente consegue desmamar. É aquilo que eu te falei, a gente precisa analisar muito bem o contexto, entender o perfil, o fenótipo, o padrão alimentar do paciente. Tem pacientes, quando a gente fala de obesidade principalmente, a gente sabe que o paciente não vai conseguir ficar sem nenhuma medicação. Muitas vezes a gente precisa deixar. Agora, qual a dose, né? Como que essa medicação vai ser feita, se realmente precisa deixar ela ou se a gente precisa trocar para uma outra medicação. Tudo isso é muito dinâmico, então não existe uma receita de bolo. O grande problema é que a medicação hoje em dia é feita por aí como receita de bolo, né? E não existe isso, isso é individualização. A gente está numa época de medicina que é personalizada, então cada paciente é único e a gente vai escolher o melhor tratamento conforme o perfil dele. Fica muito claro, né, que a importância de cada paciente, de cada pessoa ter o seu tratamento individual. A gente passa por um problema muito grave, que é essa coisa da internet. Tudo é dito de forma indiscriminada na internet, né? Tudo é indicado, as pessoas usam. E aí existe, assim, um pouco de irresponsabilidade. Um pouco não, eu quero me corrigir aqui. Muita irresponsabilidade de pessoas que utilizam suas plataformas, sua grande audiência, para poder compartilhar, muitas vezes, informações completamente distorcidas e equivocadas, né, doutora? E aí, como é que a senhora avalia o cenário das políticas regulatórias mesmo, né? A senhora está falando sempre muito sobre ter esse acompanhamento, não utilizar somente porque quer, tem um dinheiro para comprar, porque a gente sabe também não é barato, né? Tem o dinheiro para comprar, caro. Vai lá e utiliza e tal. E precisa desse acompanhamento. Então, como é que funciona essa política regulatória para o uso desses medicamentos? Os conselhos de medicina, por exemplo. Conta pra gente um pouco desse cenário. Então, são medicações ainda muito caras, pouco acessíveis. De fato, é difícil, né, manter esse tratamento, principalmente quando a gente fala de tratamento a longo prazo, tá? Os estudos estão aí, estão saindo cada vez mais dados que reforçam o impacto dessa medicação na longevidade, na sobrevida, na melhora dos riscos cardiovasculares do paciente. Então, a tendência é que as políticas públicas elas comecem a incorporar tudo isso, mais pelo preço, a dificuldade de acesso, né? Hoje em dia, até passou por um período de falta no mercado por um problema relacionado com o material da caneta. Então, quer dizer, existem algumas dificuldades ainda. A gente já tem uma outra medicação que os pacientes conseguem com mais facilidade aí, com relação à questão do governo, né, que é uma outra medicação que é similar a ela, que é a liraglutida, tá? A semaglutida, é provável que esses esforços sejam cada vez maiores, porque o benefício dela é muito grande, mas ainda tudo isso tá rudimentar, assim, tá caminhando para uma incorporação, quem sabe, aí no sistema público, né? Então, a gente ainda também não sabe muito quais podem ser os efeitos de médio e longo prazo, doutora? Não, a gente já tem esses efeitos, porque a medicação já está no mercado há bastante tempo, então a gente já tem uma boa noção desses efeitos. A gente sabe que a medicação é segura, né? Mas importante reforçar isso, né? Isso é bem importante, porque, infelizmente, eu recebo no consultório os pacientes, às vezes, bem assustados, né? Que eu indiquei a medicação, ele falou, mas a minha mãe, o meu colega falou que essa medicação causa isso, causa aquilo. E não é assim, tá? A gente sabe que a medicação tem um perfil de segurança, quando bem indicada, ela é muito segura. E esse debate sobre a questão das redes sociais, Natália, é realmente bastante importante, já que, por exemplo, a gente consegue comprar essas canetas nos aplicativos online, na internet. Então, por muitas vezes, esse incentivo, esses influenciadores influenciam para o mal, né? Porque é uma automedicação da mesma maneira que você toma qualquer outro remédio, é uma automedicação sem nenhum acompanhamento médico. Aí meu questionamento, doutora, é exatamente sobre isso. A equipe multidisciplinar que está por trás
desta aplicação, porque você trouxe, por exemplo, a fala da alimentação, já tem um nutricionista por trás, então quais são os médicos, as especialidades que trabalham para acompanhar esse paciente que utiliza a caneta emagrecedora? Pronto, eu sempre encaminho os meus pacientes, né? Então, acho que o acompanhamento com o endocrinologista é fundamental, porque, como eu comentei, existe todo um processo de adaptação que o paciente precisa passar para ter um resultado não só a curto prazo legal, mas a médio e longo prazo, tá? Então, eu sempre encaminho para o nutricionista, sempre encaminho, oriento o paciente a fazer exercícios, procurar de preferência um educador físico, e muitas vezes a gente precisa envolver também até o psicólogo. Porque, como eu comentei, tem toda essa questão do comer emocional também, né? Tem muitos traumas, às vezes, que está por trás de tudo isso, alguns gatilhos que fazem o paciente se alimentar mal, comer mais por prazer, enfim. Então, essa rede multidisciplinar é, sem dúvida, o segredo do sucesso. Eu acho que isso é a base de qualquer tratamento, principalmente quando a gente fala de obesidade, que é uma doença extremamente complexa. Doutora Penélope Tabatinga, quero agradecer demais a sua presença aqui do Jornal da Manhã, por esse papo tão pedagógico, esclarecedor. E são muitas polêmicas, não é, Nicole e Natália, tratando dessa temática, emagrecimento. Tudo que vai para a rede social viraliza, assim, João, se torna público. E esse é o compromisso, assim, do Jornal da Manhã, trazer informação, desmistificar essas questões para que a população tenha realmente ciência, uma palavra balizada de um profissional para que traga informação verdadeira. Esse é o papel do Jornal da Manhã. Doutora Penélope, quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais e fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade. Fico feliz, estou à disposição, adoro falar desse tema, é um tema que me traz também muita alegria espalhar e divulgar, né, de forma correta, porque informações aí a gente tem de todo tipo, mas informação de qualidade realmente eu acho que falta às vezes. E é isso, fico muito feliz com o convite, estou à disposição. Doutora Penélope, muito obrigado mais uma vez, obrigado a minhas companheiras de bancada por uma semana de muito trabalho, Nicole Melo, Natália Barros, obrigado ao sempre companheiro aqui, Cláudio Stone, na técnica, ao Mailson Franklin, nas ruas de Maceió, junto com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Sextou, viu? Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.